Bibel Apostelgeschichte, capítulo 12, Kapitel 12. do verso 1 ao verso 11. Apostelgeschichte, Kapitel 12, Vers 1 bis 11. Diz assim: Sagt so. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João, vendo isso ser agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias de pães asmos. Tendo-o prendido, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada um, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo após a Páscoa. Pois Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele, Pedro. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta que guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, e disse-lhe o anjo: Cinze-te e calça as sandálias. E ele assim fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então Pedro, saindo, o seguia, não sabendo se aquilo era real, se fazia aquilo por meio de um anjo, uma visão. Mas depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram a um portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. Glória a Deus. E saindo, andaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. E então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Amém? In dieser Zeit ließ König Herodes einige Christen in Jerusalem verhaften und foltern. Jakobus, der Bruder von Johannes, wurde enthauptet. Als Herodes merkte, dass er dadurch bei den Juden Ansehen gewann, ließ er auch noch Petrus gefangen nehmen, und zwar während des Festes des ungesäuerten Brotes. Man warf den Apostel ins Gefängnis, dort bewachten ihn unterbrochen 4 Soldaten, die alle 6 Stunden abgelöst wurden. Herodes wollte nach der Festwoche Petrus öffentlich den Prozess machen, aber die Gemeinde in Jerusalem hörte nicht auf, für den Gefangenen zu beten. In der letzten Nacht vor dem Prozess schlief Petrus zwischen 2 Soldaten und war mit Ketten an sie gefesselt. Die beiden anderen Soldaten hielten vor der Zelle Wache. Plötzlich betrat ein Engel des Herrn die Zelle und Licht erfüllte den Raum. Der Engel weckte Petrus, indem er ihn anstieß und sagte zu ihm: Steh schnell auf! Sofort fielen Petrus die Ketten von Handgelenken. Binde deine Gürtel um und zieh deine Schuhe an, befahl ihm der Engel. Nimm deinen Mantel und folge mir. Petrus verließ hinter dem Engel die Zelle, aber die ganze Zeit über war ihm nicht klar, dass all dies wirklich geschah. Er meinte, er hätte eine Vision. Sie gingen am ersten Wachposten vorbei, dann am zweiten und kamen schließlich an das schwere Eisentor, das zur Stadt führte. Es öffnet sich wie ein Selbst vor ihnen. Nun hatten sie das Gefängnis verlassen und bogen in eine schmale Straße ein. Da verschwand der Engel und erst jetzt begriff Petrus: Der Herr hat mir tatsächlich seinen Engel geschickt, um mich aus der Gewalt von Herodes zu retten. Die Juden werden vergeblich auf meine Hinrichtung warten. Amém. Fiz questão de ler esses 11 versos, porque o texto em si, principalmente esse texto, eu costumo dizer que ele é muito completo. Der Vers an sich ist sehr komplex. Ele é muito bem construído e a narrativa dele te faz dar total clareza do que acontece. Er ist sehr gut aufgebaut. Acredito que todos conheçam o livro de Atos, né, escrito pelo Dr. Lucas. Jeder kennt wahrscheinlich das Buch von Apostelgeschichte, geschrieben durch Lukas. Do capítulo 1 até esse capítulo 12, Vom Kapitel 1 bis 12 falando sobre Pedro. sagen sie viel über Petrus. Tinha outros discípulos, apóstolos, mas a foco está em Pedro. Der Fokus ist in Petrus. A partir do 13 começa a história de Saulo, então Paulo. Vom 13 erzählen sie die Geschichte von Saul. Sim, São Paulo. São Paulo. E observe que o que acontece aqui é algo
até simbólico, porque a gente está Hier, falando de was uma hier passiert, libertação ist sehr Symbolik, weil wir sprechen hier von einer Befreiung num período de Páscoa. in der Zeit von Ostern. E se você tiver um pouco de memória boa e lembrar da passagem, em Êxodo, quando o povo está sendo liberto In na Exodus Páscoa. werden sie befreit in der Osternzeit. E aqui, o que está acontecendo? O contexto desse capítulo 12 Und hier, was passiert? Der Kontext von diesem Vers 12 é a morte de Tiago. Tiago é um homem preso pelo Herodes. ist der Tod von Jakobus. E Tiago, então, é morto por Herodes. Só que o que chama a atenção é que o Herodes observa que o povo gosta da morte de Tiago, um cristão. Jakobus ist getötet worden und die Leute haben das gut gefunden. E então, quando o Herodes, como um bom político, vendo que o povo gosta da morte de Und Herodes, Tiago, wo gesehen hat, dass die Leute das gut finden, dass Jakobus getötet wurde, ele decide então fazer algo com uma liderança até maior para a igreja, que era Pedro. sagt also, er möchte etwas mit dem größeren Lideranz machen, wo Petrus ist. E então ele prende Pedro, esperando a Páscoa passar, a Also hat festa dos Petrus pães. gefangen. E a intenção dele era matar Pedro, fazer um julgamento em praça pública. Seine Intention war von Herodes, dass Jakobus getötet wird. E então matar Pedro diante de todo o povo, para que o povo se alegrasse com a morte de mais um cristão. Dass die Leute nachher erfreut sind vom Tod von Jakobus. Aí se você observar, o verso 5 vai falar assim: Pedro, porém, estava guardado num cárcere, parte B do verso. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Aber wenn du siehst, im Vers 5 steht so, aber die Gemeinde in Jerusalem hörte nicht auf, für den Gefangenen zu beten. Agora você observa, Pedro está preso, ele está ali detido, só que tem um povo do lado de fora acreditando que Deus era siehst du, capaz. Petrus ist gefangen und die Leute sind weiter am Beten. E você observa que o que acontece na prisão é algo tão surreal que Pedro chega a dormir na prisão. Wie du siehst, Petrus ist am Schlafen im Gefängnis. O texto vai dizer que haviam 4 grupos com 4 soldados cada um, ou seja, era 16 homens ao total para cuidar de um único Die homem. Bibel sagt, dass 16 Leute im Totalen auf einen Mann schaut. Tamanho era o medo de Herodes Schau mal, wie groß die Angst war von Herodes, de que Pedro fugisse da dass prisão. Petrus entflieht vom Gefängnis. Observe que talvez ele até teve alguma... Não é o Herodes de Jesus, da época de Jesus, mas ele teve talvez lembrança de quando Jesus, ele mandando prender o corpo de Jesus, deixar lá no sepulcro, ele simplesmente desaparece. Wahrscheinlich hatte Herodes Angst, einfach Petrus zu verlieren dort im Gefängnis. Então agora são 16 homens colocados para guardar um único homem. Also waren 16 Männer zum einen Mann aufzupassen. Só que existia um grupo de cristãos Aber es hat eine Gruppe von que Christen, oravam incessantemente pela vida de Pedro. wo ohne zu aufhören gebetet haben für das Leben von Petrus. E olha só, um único anjo em 2 Crônicas, capítulo 32, In 2. Chroniker 32, um único anjo matou 185 mil homens. ein Engel hat 180 Männer getötet. 180.000. Agora você imagina o que uma igreja orando por um único homem pode Also, fazer. was denkst du, was eine Kirche für einen Mann machen kann? O poder da oração da igreja é algo surreal. Die Macht von das Gebet von der Kirche ist wirklich unglaublich. Nós costumamos colocar muita mística, um excesso de pensamentos como se fosse algo difícil em torno da oração. Wir denken, dass es schwierig ist, zu beten. Só que a oração nada mais é do que você falar com Deus. Aber das Gebet ist nichts anderes als zu Gott zu sprechen. É conversar com Deus. Ist mit Gott zu sprechen. Você observa que a sinceridade da oração é algo que pode mover cadeias, literalmente, como Das nesse caso, Gebet kann wirklich alles verändern. de forma com que se você conhecesse, você estaria de joelhos o tempo todo. Wenn du das wirklich kennen würdest, würdest du die ganze Zeit mit Knien sein. Você estaria em oração o tempo todo, como a Bíblia nos Du fala. wirst die ganze Zeit mit deiner Bibel sein und beten. 16 homens para guardar um homem, 16 Männer, einen Mann aufzupassen. mas irmãos de Pedro, os cristãos estavam orando por ele. Aber Christen und Brüder von Petrus waren für ihn am Beten. E acontece aqui a aparição de um anjo do Senhor. Und es ist hier passiert, dass ein Engel kam. E é engraçado que o meu pastor costuma dizer que Ein Pastor sagt so,
Foi a primeira abertura de porta automática da história. Das war die erste Öffnung von O texto Türen. vai falar que o anjo aparece e fala para Pedro, Pedro, pega sua capa, pega tudo que tem que pegar e vamos sair depressa daqui. Nimm alles, Petrus, und wir gehen von hier. Imagine Pedro, tá dormindo entre 16 homens. Denk mal, Petrus, war am Schlafen mitten von 16 Leuten. E do nada um anjo aparece e fala, levanta depressa. Eu Und aus ficaria dem doido. Nichts kommt ein Engel und sagt, steh auf. Só que o texto chega até a falar que ele pensa que aquilo é uma visão. Petrus sagte sogar, war am Denken, dass das eine Vision sei. Ele pega suas coisas e começa a seguir o anjo. Nimmt seine Sachen und folgt dem Engel. E agora você imagina o que deve estar se passando pela mente dele. Só que a Bíblia deixa claro que tem um povo orando por ele. Die Só que na Bibel mente sagt, dele, dass die Leute für ihn beten. na mente dele aquilo pode ser realmente um sonho, uma Aber in visão. seinem Kopf denkt es ist eine Vision, ein Traum. Só que aquilo realmente está acontecendo. Um anjo aparece, Aber das wirklich passiert. Ein Engel kommt, fala para Pedro seguir até a sagt porta. Petrus, soll ihm folgen bis zu der Tür. E ele segue até a porta, passando por folgt ihm bis diversos zu der guardas. Türe und geht durch verschiedene Orte durch. E ao final do texto, final do capítulo 12, Und im Ende vom Kapitel 12 chega até a falar que os romanos, as guardas, ficaram atônitos depois, no dia seguinte, ver o que tinha so, dass acontecido. Romanus, sie waren erschrocken, was Ficaram passiert ist. perplexos, ficaram assustados Sie com sind aquilo sehr que tinha erschrocken, was acontecido. passiert ist. Mas Pedro, ele realmente foi liberto. O anjo guia ele até a Aber saída. Petrus wurde wirklich befreit. Der Engel ist mit ihm gegangen bis zu der Türe. O anjo desaparece. Der Engel ist weggegangen. E quando o anjo desaparece, ele cai em si e percebe que aquilo era real. Wo Que der estava Engel weg acontecendo. war, hat wirklich gemerkt, dass das real ist. E percebeu o poder que a oração da igreja teve em orar e acreditar que ele seria solto. Und dann hat wirklich gemerkt, was die Macht hat von der Kirche, vom Gebet. Ao mesmo tempo, a descrença da igreja, porque o texto mais à frente vai falar, que quando ele chega até esses irmãos, Wo bis zu den Brüdern gegangen ist. os cristãos que estão ali, eles não acreditam que Pedro está à porta batendo Die em livre. Christen haben nicht geglaubt, dass Petrus dort ist. Quando ele vai até ele, chega até a falar com uma moça, Pedro bate a porta, agora Petrus hat solto. an die Türe geklopft. Pedro bate a porta e uma moça vai atender. Und die Frau macht auf. E reconhecendo a voz de Pedro, ela não acredita. Und sie hat erkannt, dass es Petrus ist, aber sie hat es nicht geglaubt. O texto chega a falar que ela nem abre a porta, ela vê que é a voz de Pedro e volta para Der Text avisar. sagt so, dass sie die Petrus hört, aber sie macht nicht auf. Naquele momento todos estavam na casa de Maria, Alle orando waren im por Haus von Pedro. Maria. Estavam orando por Pedro. Sie waren am Beten für Petrus. E agora você observa, eu parando para pensar nisso, quantas vezes você não está orando por algo Und jetzt merkst du etwas, wie oft betest du für etwas e aquilo acontece e você ao menos percebe? und das passiert und du merkst es nicht. Quantas vezes você tem algo hoje pelo qual você já orou Wie oft hast du heute schon etwas für das, was du gebetet hast? e você deixou de agradecer a Deus Und du hast vergessen, Gott zu e você deixou danken. de reparar nisso? Und du hast vergessen, Que hoje, nachzudenken. que hoje darüber. você tem coisas pela qual você orou um Dass dia. du heute Sachen hast, wo du dafür gebetet hast. E se naqueles tempos você orou e hoje você tem essa resposta de oração, Wieso hast du damals gebetet und du heute die Antwort hast? por que você não está agora orando pelo seu Wieso futuro? bist du nicht am Beten für deine Zukunft? Porque por ter esse choque de realidade Nur weil du einen Schock von der Realität hast. e perceber que Deus cuidou de você durante todo esse Gott tempo. hat um dich gekümmert die ganze Zeit. Porque você não está agora em oração sobre os seus próximos anos. Wieso bist du nicht im Gebet für die nächsten Jahre? Deus é poderoso para fazer Gott ist mächtig, um zu e Ele machen. vai Und fazer. wird es machen. Só que falta você orar. Aber es fehlt, dass du betest. Minha tia falava comigo essa semana sobre Bartimeu. Meine Tante hat mir diese Woche erzählt über Bartimeu. Bartimeu. Para quem conhece a passagem, vai entender que era um homem cego. Es war ein blinder Mann. Jesus chega diante dele, acho que o óbvio, e Jesus chega a perguntar: o que queres que eu te faça? Um Jesus cego. kommt zu ihm, zum Blinden, und sagt, was willst du, was ich mache? Ele acreditava em Jesus, sabia que Jesus tinha todo Der o poder. Blinde hat an ihn geglaubt und hat gewusst, hat jede Macht. Homem cego só podia pedir uma coisa: Der blinde Mann kann nur etwas eu bitten. quero ver. Ich möchte sehen. Mas você acha que Jesus não conhecia a intenção do coração de Bartimeu? Aber denkst du, dass Jesus nicht... Será que ele não queria que Bartimeu falasse? Não era isso que Denkst du Jesus nicht, queria dass que Bartimeu fizesse? wollte, dass Jesus das sagte? Então comece a dar nomes aos seus problemas. Also gib Namen deinen Problemen. Comece a colocar eles no joelho. Mach's kniend. A gente costuma, às vezes, achar que
inconscientemente, costumamos achar que Deus não é nosso amigo. Wir denken oftmals, dass Gott nicht unser Freund ist. Que Ele está tão distante, tão Dass so acima, weit ist, so oben, que é inútil. dass es unmöglich ist. Aí o que acontece? A gente conversa com o irmão, conversa com o Wir amigo, reden mit den Brüdern, mit den Conversa com alguém da Schwestern, mit den família. Kollegen e nada muda. und es ändert sich nichts. Às vezes você se declara, você desabafa, Und manchmal redest du über deine você Probleme. conversa com uma pessoa e você sai vazio da mesma forma que você Du iniciou a redest conversa. mit deiner Person und du gehst leer aus. O contrário, isso não acontece com Deus. Umgekehrt passiert das nicht mit Gott. Toda vez que você chega a Ele em oração, Jedes Mal, Ele wenn está du zu ihm gehst atento, mit Gebet, ouvindo, ist dich am Zuhören. ouvindo as tuas palavras Hört dir zu. e anotando cada uma delas. Notiert jedes E Problem. nele, a Bíblia vai falar que Ele não dispensa ninguém de mãos vazias. Und in der Bibel sagt, dass keinen wegschickt mit leeren Händen. Se você de fato confia em Deus, Wenn du wirklich an Gott glaubst, você vai começar a dar detalhes do seu problema a Ele. wirst du jedes Detail ihm übergeben. Você vai começar a orar pelo Pedro que está na Du prisão. wirst über Petrus beten, wo im Gefängnis Ou ist. por si mesmo, que talvez estava numa prisão. Oder über dich selber, wo im Gefängnis ist. Todos nós temos uma causa, um problema a se resolver. Jeder von uns hat ein Problem. Então comece agora a orar a Deus sobre esse problema. Also bete über das Problem. Porque senão o tempo vai passar, Sonst wird die Zeit você vorbeigehen. vai se gastar, Du wirst keine Energie mehr você vai haben. se cansar Du wirst müde e werden. nada vai mudar. Und nichts wird sich ändern. Se você entender que o Todo-Poderoso, Wenn du verstehst, dass der Allerheilige, o Deus de toda a terra, Gott von allen Nationen, Ele é o seu amigo. ist dein Freund. E a sua palavra diz que Ele só quer bem pra gente. Und sein Wort sagt, will nur Gutes für uns. Jeremias, capítulo In 29, Jeremia, Kapitel 29, 29, Deus chega a falar ao povo. Gott sagt dem Volk, Bem sei eu, äh, bem eu sei, Deus, o plano que eu tenho sobre você. É um plano de paz, der Plan von Gott ist Gott, der Plan von Friede, de prosperidade. Plan von Erfolg. Então, se você confiar de fato nesse Deus que quer o melhor para Also wenn você, du wirklich vertraust in Gott, wo das Beste für dich möchte, você entrega todo o seu caminho a Ele. gibst du ihm alles. Você entrega as suas orações a Ele. Übergibst du dein Gebet ihm. E a igreja aqui experimenta algo sobrenatural. Und die Kirche hier probiert etwas Übernatürliches. A descrença é tanta que Pedro chega a bater a porta enquanto eles estavam orando e eles não acreditam. Petrus klopft an die Tür und sie haben es nicht geglaubt, dass an die Tür geklopft hat. A surpresa deles era tão grande Die Freude que mesmo war estando so orando, groß. Obwohl sie am Beten waren, Deus imediatamente vai até a cadeia. Gott war bis zum Gefängnis gegangen Por meio do seu anjo liberta Pedro. und der Engel befreit Petrus. E Pedro bate a porta. Und Petrus klopft an der Tür. É literalmente um milagre batendo a sua porta. Klopft an der Tür. Isso por meio da oração. Und das in Mitte durch das Gebet. E eu creio que Deus pode fazer isso na sua Und ich vida. glaube, dass Gott das in Enquanto deinem Leben machen kann. você está aqui de joelhos, Während du hier Adorando, kniend bist, am Anbeten, am orando Beten, por alguém, orando für por jemand algo, am Beten, orando por algo na sua vida, für etwas in deinem Leben am Beten, nesse mesmo tempo, in agora, diesem Moment. não é depois. Es ist nicht nachher, in É diesem agora. Moment. Deus já pode estar resolvendo o seu Gott problema. kann schon dein Problem lösen. Isso é para quem tem fé. Es ist aber für diese, wo Glauben haben. Eu tive ano passado uma experiência assim, eu estava num culto Ich habe letztes Jahr eine Erfahrung gemacht. Ich war in einem Gottesdienst e na oração final o meu pastor falou, você crê que você vai und in dem letzten Gebet hat mein Pastor gesagt, du glaubst, receber a sua vitória chegando dass em du casa? deinen Erfolg haben wirst, wenn du zu Hause bist. E eu estava esperando uma resposta numa ligação. Und ich habe einen Anruf gewartet. E quando eu cheguei em casa, a Und ligação wo ich aconteceu. zu Hause war, ist der Anruf gekommen. E o meu coração se encheu de fé. Und mein Herz war voller Glaube. Aquela alegria é algo que Und você não diese sabe explicar. Freude, das ist eine Freude, wo du nicht erklären kannst. Então Deus pode hoje fazer algo diferente na sua Also vida. kann Gott heute etwas anderes in deinem Leben Ele machen. pode mudar o quadro da sua história. Kann das Bild verändern von deinem Leben. Você tem noção que uma palavra de Deus, uma Hast palavra, du Ahnung, dass ein Wort Gottes pode mudar a sua história para sempre? kann dein ganzes Leben verändern? Às vezes uma decisão que Ele toma sobre você Vielleicht eine Entscheidung, wo über dich trifft, vai marcar você para sempre. wird dich markieren für immer.
E você pode lembrar desse dia, não porque a palavra é minha, mas Und du porque a kannst palavra daran é dele. erinnern, weil das Wort ihm gehört. Você vai falar, naquele dia Deus falou comigo. An diesem Tag hat Gott mit mir gesprochen. Ele abriu as minhas cadeias naquele dia. Er hat die Türen aufgemacht. Ele enviou um anjo naquele Hat dia. einen Engel geschickt an diesem Tag. E mudou a minha Und história. hat meine Geschichte verändert. Mas isso porque Deus tem um projeto na sua Und das, vida. wieso Gott ein Projekt hat in deinem Leben. Deus tem um plano de paz para você. Gott hat einen Plan von Friede in deinem Leben. Então, independente das circunstâncias, Also do que egal estiver wie die acontecendo, Situationen sind, egal was am Passieren ist, o propósito dele vai se cumprir na sua vida. Gottes Plan wird sich erfüllen in deinem Leben. E toda situação difícil Und jede schwierige Situation vai ser história para contar. wird eine Geschichte sein, um zu erzählen. Tudo aquilo que acontece ao redor que te machuca, que Alles, te was fere, passiert in deinem Umfeld, vai ser simplesmente um testemunho das maravilhoso gibt para você ein contar para outras Zeugnis, pessoas. das du erzählen kannst. O acidente que aconteceu comigo hoje não foi para me matar. Das Unfall, wo heute passiert ist nicht etwas, um mich zu töten. Foi para que eu estivesse aqui contando a você essa Das história. ist, dass ich hier sein kann, um euch das zu erzählen. Quando Deus tem de fato um plano na sua Wenn vida, Gott einen Plan hat in deinem Leben, e Ele tem um plano na und sua hat vida, einen Plan in deinem a Leben, Bíblia fala isso. die Bibel sagt das. Independente do que acontecer em volta, você está Egal protegido. was hier passiert, du bist in Sicherheit. A Bíblia vai falar que todas as coisas cooperam para o bem In der daqueles que Bibel amam a sagt, Deus. alles was passiert ist zum Guten, dient zum Guten. Então, por isso que na prisão, um Pedro da vida dorme. Und deswegen in Gefangenen schlaft Petrus. Por isso que na tempestade você fica calmo porque Jesus está no barco. Und deswegen ist auch, wenn ein Sturm ist, bleibst du ruhig. Se você realmente estiver desesperado com o que está acontecendo, comece a repensar se Jesus está com você. Wenn du aufgewühlt bist in einer Situation, frage dich, ob Jesus wirklich mit dir ist. As emoções se abalarem é algo normal. Und dass unsere Emotionen aufgewühlt sind, ist normal. E emoções abalarem é normal. Só que aquele que confia em Jesus, aquele que tem Jesus na sua vida, Aber der, wo Gott vertraut, Mas Jesus como- in seinem Leben hat, acontece como aquele exemplo da palmeira, que ele chega a envergar, ela chega a envergar. das ist wie die Palme, wo so runtergeht. Um barco chega a passar por uma tempestade, Ein Schiff geht durch einen Sturm, só que o barco não afunda. aber der Schiff geht E nicht a palmeira, runter e a palmeira não quebra. und die Palme geht nicht kaputt. Assim é quando você tem Deus na sua vida. Es ist so, wenn du Gott in deinem Leben hast. Você pode até oscilar um pouco, Du para lá e para kannst cá, ein wenig nach links oder rechts gehen, mas você permanece aber firme. du wirkst in Gegenwart von Gott Você bleiben. permanece com Jesus. Du wirkst mit Gott E bleiben. Ele vai te levar até o final dessa Und jornada. geht mit dir bis am Schluss. A Bíblia chega a falar que Ele é fiel e perfeito para Die Bibel cumprir sagt, ist treu und e para terminar toda boa obra. ist treu, um mit dir bis zum Schluss zu gehen. Eu deixo coisas pela metade. Eu deixo as coisas incompletas. Manchmal lasse ich Sachen unkomplett. Eu posso falar algo para você e falhar. Ich kann etwas zu dir sagen und Fehler machen. Seu pastor pode falar algo para você e falhar. Sogar unser Pastor kann einen Fehler machen. Porque um homem falha. Weil ein Mensch macht Fehler. Agora Deus é infalível. Aber Gott, macht keine Fehler. Você percebe que durante milhares de anos, Du merkst, über Tausende von Jahren, diversos impérios aconteceram, diversos reinos. verschiedene Sachen sind geschehen. Todos levantaram e caíram. Alle sind aufgestanden und sind runtergefallen. Mas a igreja está aqui de pé. Aber die Kirche A steht minha Bíblia hier. está aqui. Meine Bibel ist hier. A palavra de dele, a palavra de Deus é fiel. Das Wort Gottes ist treu. E ela vai permanecer Und fiel para sie sempre. wird treu sein für immer. Essa é a garantia de que você realmente está seguro em Deus. Das ist die Garantie, dass du wirklich sicher bist in Gott. Confiar na palavra de Deus Vertrauen im Wort Gottes. é como de fato entregar a sua vida a Ele. Es ist wie das Leben ihm übergeben. Observe que quando algo fora da palavra acontecer, digamos assim, Merk so, wenn etwas passiert, você pode requerir o próprio Deus com a sua palavra. du kannst Gott das sagen mit dem Wort. Eu já ouvi pessoas que literalmente falaram daquela oração em que o salmista vai falar: nunca vi um justo mendigar o pão. E essas pessoas estavam passando fome, Ich necessidade. habe gesehen, dass die Leute Hunger hatten E eles usaram essa oração und sie haben das Gebet gemacht
colocaram diante de Deus haben es Gott gegeben, o que a própria palavra diz. was das Wort gesagt E hat. Deus, por ser fiel, provê. Und Gott, weil er treu ist, Por ser fiel, ele cumpre aquilo que ele hat prometeu. er sein Versprechen gehalten. Então, se você é um filho de Deus, Also wenn du Sohn oder Tochter Gottes se bist, você nasceu de novo, wenn du neugeboren bist, se você é um cristão, wenn du Christ bist, você pode ter a certeza de que você está protegido kannst du debaixo sicher sein, dass du das beschützt fortes bist mãos de Deus. von Gott. Então, Amen. todas as coisas que vierem a acontecer ao entorno, Also alles, was passiert rundherum, elas estarão te guiando com um propósito maior. das gibt dir ein Versprechen. Eu queria que nessa manhã Ich möchte, dass an diesem Morgen você refletisse qual seria a sua situação de acordo com esse texto. reflektiere, was deine Situation ist mit dem Text. Talvez a sua prisão hoje seja algo familiar, Vielleicht ein Gefängnis ist etwas in der Familie, seja um problema de santidade, porque às vezes nós falhamos quanto à santidade. vielleicht ist es ein Problem mit Heiligkeit, Pode ser algo relacionado à situação financeira. vielleicht mit deinen Finanzen. Você sabe muito melhor do que eu o Du que weißt você viel precisa de besser ajuda. wie ich, was du brauchst für eine Hilfe. E meu propósito nessa manhã e a minha oração a Deus foi que você identificasse nesse momento naquilo ao qual você precisa desse poder de Und Deus. mein Gebet an Gott war, dass du weißt, was du brauchst in Gott. Não quero que você fale para mim, Ich möchte nicht, dass du es mir sagst. não vai adiantar de nada. Es bringt nichts. E se depender, se você perceber que foi inútil, até pare de conversar com as pessoas sobre esse problema. Ich möchte, dass du es mit Gott besprichst. Comece a colocar somente em oração aquilo que Deus, Mach sie mit Gebet. aquilo que você quer que Deus faça. Mach's mit Gebet, das was du möchtest, dass Gott für dich E macht. eu tenho a certeza que o tempo pode se passar. Und ich bin mir sicher, dass die Zeit vergehen wird. Dias, meses e anos. Tage, Monate, Jahre. Mas você vai receber a resposta que você está pedindo aqui hoje. Aber du wirst deine Você vai Antwort haben, lembrar wo Gott dir geben E wird. falar, Deus é fiel. Du Porque wirst dich naquele daran dia, erinnern, Gott ist treu, weil an diesem Tag, naquele dia ele me chamou à oração e an eu orei. diesem Tag hat er mein Gebet gerufen und ich habe gebetet. Se você entender o poder que há na sua oração, Wenn du verstehst, was die Macht vom Gebet hat, você vai ter de Deus tudo aquilo que é wirst de du alles melhor. haben von Gott, vom Besten. Ele é fiel à sua palavra. Er ist treu in seinem Glória a Wort. Deus, glória, Er glória a wird nie einen Deus. Fehler machen. E o milagre vai ser tão grande na sua vida Und Oh, aleluia, Senhor. das Wunder wird so groß sein in deinem Leben, quando você menos perceber, vai ser como aqueles discípulos que estavam reunidos naquela wenn du am casa. wenigstens erwartest. Eles estavam de joelhos Sie waren am Beten e o milagre batia a porta. und das Wunder hat geklopft Quando an der Türe. você menos perceber, meu Deus, aconteceu. Und am wenigstens, wenn du es erwartest, wird es Caraca, passieren. eu orei por isso. Und ich habe gesagt, boah, ich habe für das gebetet. Eu realmente fui chamado à oração. Ich habe wirklich gebetet. Eu orei Ich habe gebetet für das. e Deus foi fiel. Und Gott war treu und hat das gemacht. Então que nessa manhã você Und venha dass an diesem Morgen receber essa palavra. wird, dass du das Wort Que empfängst, o Espírito Santo possa falar melhor ao seu coração. dass der Heilige Geist besser zu dir Eu sprechen Senhor, kann. agradeço a minha oportunidade. Ich danke für Em Glória a nome de Deus. Jesus.